Podemos estar contaminados sem nos apercebermos com um vírus que é mais sério que esse coronavírus. Uma outra coroa, um outro mal. O vírus do pecado, o vírus do egoísmo. E eu queria que víssemos as semelhanças entre o coronavírus, o Covid-19 e o vírus do pecado. Ambos se multiplicam e destroem, ambos atacam e vão quase sem se aperceber. O egoísmo é uma variante tão pequena do vírus que mal notamos. Desenvolve-se de formas tão pequenas, de forma tão pequena que nem notamos. O vírus, o coronavírus é uma variante do vírus da gripe. Ele se adapta e as pessoas não se apercebem que têm o vírus. Ele está incubado por 7 a 14 dias e as pessoas podem nem saber e sentir que estão saudáveis. Da mesma forma, muitas vezes, o pecado, quando se permeia, quando toma conta na nossa vida, na igreja, no seio da igreja, pode estar 7, 14 anos sem notarmos que estamos com esse problema, sem notarmos que estamos infectados, pensando que somos cristãos saudáveis, pensando que somos cristãos imunizados. E por vezes passamos esse vírus a outros, pensando que estamos saudáveis, passamos esse vírus a outros. Passamos esses vírus aos nossos filhos, os nossos traços genéticos. Passamos esses problemas à nossa igreja, os nossos traços de ira, de impaciência, de seja o que for. Passamos a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa indolência. Podemos estar contaminados com este vírus sem notar. O vírus ataca os que estão com a imunidade baixa. Também o vírus do pecado ataca os que estão com a imunidade espiritual baixa. Por isso é perigoso o que está a acontecer neste momento. O inimigo, ele segue a tática dos leões, ele rodeia bramando como um leão. O leão, quando ataca um grupo, uma manada, ele corre de um lado, um grupo de leões, ou leoas normalmente, corre de um lado e a manada vai desesperada, sem saber para onde ir, cada um a correr para o seu lado, a tentar num salve-se quem puder, e os mais fracos vão ficando para trás, e são esses exatamente, quando a manada corre de encontro aos outros leões, os mais fracos são os atacados. Eu vejo neste cenário que está a acontecer algo muito semelhante, algo que pode ser muito perigoso, porque no momento em que o povo de Deus mais precisa unir-se, mais precisa de estar ligado, mais precisa de ter força e fé, é um momento em que está disperso. Os nossos serviços aqui, as 3 igrejas, estão a fazer um serviço virtual, simultâneo. E eu noto que muitos dos meus membros não aparecem, porque a implicação de estar em casa não é tão notória. E isso pode ser algo perigoso. Poderemos estar a ser vítimas de um outro vírus pior do que o coronavírus, sem nos apercebermos. O pior vírus não é o Covid-19. Eu queria dizer, há realmente toda uma campanha à volta disto. Se nós formos ver, o vírus da fome mata cerca de 8.000 crianças por dia. Nós não vemos as notícias realmente reenfatizarem isso, não vemos a promoção na mídia, não vemos as pessoas estarem preocupadas com esta questão. As crianças já morrem de fome há muitos anos, já estes problemas existem há muitos anos em muitos lugares. Por que é que as pessoas não estão tão preocupadas? Por que é que isto não ocupa o social media? Por que é que não há tantos vídeos de YouTube feitos sobre esta questão? Eu digo porquê. Porque o problema não nos afeta. O problema do coronavírus é um problema maior. As pessoas realmente estão com medo de serem atingidas, estão com medo de serem vítimas deste vírus. Se este vírus não as colocasse em perigo, não as tirasse da sua zona de conforto, elas não estariam preocupadas. Há pessoas que morrem de câncer, há pessoas que morrem com outras doenças e as pessoas que eu mencionei que morrem de fome, eu mencionei só as crianças. Ninguém se mexe. Eu queria que entendêssemos que o vírus que realmente perturba a humanidade é o vírus do egoísmo, o vírus do pecado. E este é um vírus terrivelmente mortal, mas as pessoas não estão preocupadas. Elas não estão preocupadas. Apesar de que muitos vão morrer vítimas deste outro vírus, elas não estão preocupadas porque elas se focam em resultados imediatos. Elas estão mais preocupadas com os resultados imediatos do Covid-19 do que com as consequências eternas do pecado. E quando eu digo elas, eu não me estou a referir ao mundo apenas, estou a referir-me à igreja.
Nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, com as coisas materiais, que as coisas espirituais estão a perder o seu brilho. O que é que adianta sobreviver ao coronavírus e perder a vida eterna? A Bíblia diz em Marcos 8,36, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Mas para cristãos e mesmo adventistas que têm estado tão preocupados em ganhar a vida, não se preocupando com o facto de que estão a perder a sua consciência, a sua fé, a sua dinâmica, este é um momento realmente de teste. Se dizem às pessoas o coronavírus vem aí, estão preparados, elas entram em pânico, correm para as lojas, tocam papel higiênico e tentam fazer tudo para ter a certeza que vão estar em conforto, que não saem da sua zona de conforto. Se dizem às pessoas que Cristo vem aí, estão preparados, não há movimentação, ninguém se importa, não há pânico, ninguém reage. Porquê? Novamente, somos imediatistas. Preferimos estar bem agora, mesmo que tenhamos que morrer depois. Preferimos não sofrer agora, mesmo que tenhamos que sofrer mais depois. Preferimos procrastinar. As pessoas que fumam, por exemplo, elas sabem que fumar mata. Todas as embalagens dizem que fumar mata. Mas no momento não é uma coisa real. No momento em que põem um cigarro, elas são capazes até de fazer uma brincadeira. Se disserem que fumar mata lentamente, elas vão dizer, eu não tenho pressa de morrer. Mas quando elas estão no seu leito de morte, a história é totalmente diferente. Elas olham para trás e lamentam, elas olham para trás e pensam, oh, se eu tivesse pensado nisto mais cedo. Algumas estão tão tomadas pelo vício que mesmo sabendo e com o médico dizendo, vamos ter que remover a traqueia, vamos ter que fazer alguma coisa aqui, eles não conseguem parar de fumar. De tal forma podemos estar tomados por este vírus que não conseguimos ver como as coisas estão a passar-se. Como os macacos são caçados em África, eles colocam a mão no vidro onde tem os amendoins lá dentro. E quando a mão entra e agarra os amendoins e tenta sair, esses amendoins já não deixam a mão sair. E é tão simples quanto largar esses amendoins e tirar a mão. Mas eles acreditam que vão levar esses amendoins. Até que chega o caçador e os leva. Muitos adventistas, muitos cristãos estão a sofrer o mesmo problema. Estão tão tomados pelos amendoins que o mundo, que o inimigo põe na sua presença, que eles sabem e têm a consciência que o mundo está num estado como nunca esteve, mas mesmo assim não têm capacidade, não sentem força e ânimo para largar esses amendoins. É uma decisão muito séria. São sonhos de anos e eles não querem desistir deles. Eu queria que tivéssemos cuidado, não só com o falso vírus, porque o verdadeiro vírus ninguém está a promover desta forma. O verdadeiro vírus ninguém está preocupado, ninguém está alarmado e muitos cristãos também não veem. Estão tão distraídos pela questão deste vírus que surgiu que parece que ele é o fim do mundo. Parece que a nossa eternidade depende dele. Parece que se realmente formos contagiados por isso podemos morrer eternamente, podemos morrer a morte eterna. Porque eu vejo muitas pessoas mais preocupadas com este vírus do que com a sua própria salvação, do que estiveram preocupadas com a sua vida espiritual. Mas eu queria também que nós tivéssemos cuidado com a falsa quarentena. Pode parecer que a quarentena é a solução para esse vírus, mas se esse vírus não é o nosso principal problema, talvez estejamos numa falsa quarentena. E falsa quarentena eu não me refiro só ao facto de que poderemos estar a usar mal este tempo. Talvez tenhamos, agora as empresas de vídeos, elas colocaram muitos streamings gratuitos, elas estão a tentar ajudar as pessoas a estarem no seu momento difícil em que têm que ficar uns com os outros. Mas se calhar é aqui que estamos a falsificar a quarentena. Porque se calhar é aqui que temos que aprender realmente a conviver. Como vamos estar na eternidade, cada um no seu trabalho ocupado, cada um na sua vida ocupado, que não temos tempo para estar em família, ou quando temos que estar em família e não vamos conseguir conviver no céu. Eu queria que nós reparássemos que a quarentena que estamos a tomar poderá estar a ser uma falsa quarentena. E eu vou explicar porquê. Isolamos-nos do mundo que nos rodeia, não podemos estar com as pessoas porque temos que manter a distância social, mas não nos separamos das contaminações do mundo. O que adianta estar isolado da contaminação do vírus que anda por aí e estar na mesma a continuar a consumir toda a contaminação do mal que há no mundo? Não tocamos nos olhos, não tocamos na boca, mas vemos, ouvimos e comemos
coisas que nos contaminam. Do que adianta isolar-nos do mal que está no vírus ao tocarmos na boca e nos olhos e na mesma, se estivermos na mesma, a consumir as coisas que nos destroem. Armazenamos água e comida nas nossas despensas, mas não fazemos provisão para guardar o pão da vida, a água da vida, na despensa da nossa mente. Que tipo de quarentena estamos realmente a ter? Levamos as coisas todas para serem lavadas e desinfetadas, lavamos e desinfetamos as mãos continuamente, mas não estamos preocupados em limpar o caráter, em limpar o coração. Que tipo de quarentena é esta, a nossa? Sabem, o Espírito Profecia nos diz que o caráter não se forma numa crise, ele revela-se numa crise. Não é nesta crise que vamos desenvolver todas as nossas defesas e todas as nossas capacidades. Estas crises vão mostrar como não estamos realmente preparados. Se o papel higiênico é a nossa forma de preparar-nos para a crise, eu receio que não nos safemos. Há coisas que estão tão sujas na nossa vida que todo o papel higiênico do mundo não poderá limpar. O pior desta crise ainda está para vir. Há pessoas que têm a ideia de que Deus, porque somos adventistas, temos o nosso nome no livro da igreja, estaremos protegidos não importa o quê. Elas leem o Salmo 91 e gostam desta promessa. Não terás medo do terror de noite, estou a ler versículos 5 a 7. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. E elas pensam, olha, vês a peste que anda na escuridão, o coronavírus. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Sim, ele está por todo lado. 1000 cairão a todo lado, olha, as vítimas do corona. Mas estas promessas, elas têm uma premissa. O Salmo começa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que tem Deus como a sua proteção. Aquele que realmente está em comunhão, em união com Deus. Não é só aquele que, por ser o seu nome na igreja, por frequentar a igreja e por se dizer adventista, está protegido. A proteção não é automática, não vem do nome na igreja. Se lerem comigo, no livro de Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, não dos meus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Vocês veem que o Senhor gastou realmente mais linhas deste versículo a explicar as condições desta promessa do que realmente a promessa. A promessa é muito simples. Nenhuma das doenças que vieram sobre os egípcios virão sobre ti. Mas a condição é profunda. Se ouvires atento à voz do Senhor, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, se guardares todos os seus estatutos, então podes dizer que não temerás a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Amigos, a proteção não é garantida só do nada. A proteção é para os que obedecem, os que buscam fazer a vontade do Senhor, seguir o seu conselho. Se nós não seguirmos o conselho do Senhor, não teremos nenhuma garantia de proteção. Eu quero que entendamos claramente o que está a acontecer neste momento. O Senhor está a dar-nos uma oportunidade. Uma oportunidade. Estamos neste momento a ter uma oportunidade. Deus apercebeu-se de que o mundo deixava-nos sem tempo para Deus. Então Deus deixou que o mundo parasse para nos dar tempo. Temos tempo agora. Qual é a nossa prioridade ainda assim? Como estamos a gastar o nosso tempo? Vamos gastar o nosso tempo em filmes e outras futilidades? Vamos gastar o nosso tempo distraídos ou aproveitando umas férias forçadas? Isto é uma oportunidade que o Senhor nos está a dar. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, exemplos de oportunidades sérias que o Senhor deu.
Eu gostaria que lessem comigo em 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, os que dizem ser adventistas do 7º dia, acreditam no dia do Senhor, da sua autoridade, acreditam na vinda do Senhor, no dia da sua glória, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. Ei, wait, ele está a falar de quem? Do mundo? Não, ele disse o meu povo, maus caminhos, o meu povo. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Deus promete cura. Deus promete ação. Todas as bênçãos que recebem neste mundo, as bênçãos que as pessoas recebem, elas vêm porque Deus tem o seu povo aqui. Elas vêm pelo amor e misericórdia de Deus. O número 40 na Bíblia, ele representa preparação, santificação. O Senhor está a querer dar-nos uma mãozinha. Ele nos tem convidado para buscarmos um lugar à parte e tomarmos um tempo. Ele nos tem convidado para darmos atenção à nossa meditação, ao nosso tempo de estudo matinal. Ele nos tem convidado a nos separarmos do corre-corre do mundo. Nós não temos sido capazes. Nós não temos sido capazes de desligar-nos da correria daqueles que nem conhecem o Evangelho. E o Senhor nos está a dar uma oportunidade. Quando nós não falamos, até as pedras falam. Quando nós não quarentenamos, até mesmo os que não são do Evangelho nos forçam, nos dizem, nos chamam a parar e a quarentenar. Eu quero que entendamos que o corpo de Cristo, para não ficar com o vírus e para desenvolver a imunidade que precisa, ele precisa de estar, primeiro, bem preparado e bem nutrido, com o pão e a água da vida. E segundo, ele precisa também de fazer uma quarentena. E toda a alma que não se afligir dentro do povo de Deus será extirpada, não entrará na terra prometida.